Está chovendo bênçãos aqui, está chovendo bênçãos aqui, está chovendo bênçãos aqui. Chove chuva cada vez mais, vem inundar as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor. Está chovendo bênçãos aqui, está chovendo bênçãos aqui, está chovendo bênçãos aqui. Chove chuva cada vez mais, vem inundar as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor. É isso aí, pessoal. Hoje o Passo Cultura vai falar da arte de governar para o bem comum. Um tema bastante polêmico, mas muito interessante, política. E para nos ajudar a fazer essa reflexão, estamos trazendo o deputado estadual Geraldo Cruz, ou como carinhosamente é conhecido, Geraldinho, da cidade de Embu das Artes. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Padre Jean, mais uma vez, encontrando você, sempre animado. E com um fundo musical aqui, com a palavra, muito bom, né? Faz parte, né, do nosso projeto, isso é o nosso diferencial, nos anima, nos direciona com muita sabedoria. Geraldo, uma das características do Passo Cultura é revelar os nossos artistas, os colaboradores com a construção desse projeto que é o Reino de Deus. Muitos são os colaboradores neste projeto, sacerdotes, freiras, artistas e, por que não dizer, os nossos políticos que têm uma grande responsabilidade sobre a nossa sociedade. Uma das características desse programa também é enveredar, né, nos primeiros passos do nosso convidado. Como é que você se descobriu político? Como foi a tua história, os teus primeiros passos? Bem, Jean, primeiro assim, dizer da importância que é você discutir temas em como você está falando, da questão da cultura, trazer novos artistas aqui na revelação cultural. Eu acho que isso é muito importante também. Na nossa história, na política, eu acho que assim, tem uma coisa que às vezes a gente pode também fantasiosa, né? Achar que política está presente em tudo, né? Está na religião, está no dia a dia, na família, na educação, tá formação. Em tudo, né? Não tem jeito. Às vezes a gente pode dizer, não gosto de política. Você pode não gostar de alguns políticos, mas a vida, a humanidade sobrevive das decisões políticas que acontecem no mundo. Então é importante discutir também esse assunto. Mas Jean, eu, evidentemente, a minha história é ligada à questão da Igreja Católica, né? A minha militância, eu comecei no grupo de jovens, da igreja lá, da igreja São Lucas, no Jardim Independência. Que hoje, paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Hoje se transformou em paróquia, né? Até então, na minha época que eu comecei, já faz uns dias, bastante dias, né? Já não tá... Você nem pensava em ser padre quando eu comecei. Eu acho que não era nem batizado ainda. Eu acho que talvez, então, quando o teu pai chegou lá, acho que você chegou junto ali, mas estava por aí. Tinha 2 anos. Tinha 2 anos, então. Depois você vê, né? Então, sei como eu tenho bastante tempo. Então, eu dizia que eu comecei minha militância no grupo de jovens da Igreja Católica. Era só um salãozinho nesse período, né? A paróquia, quando nós chegamos lá, na verdade, tinha uma capela. Depois nós participamos da construção da igreja, na época, junto com o Padre Jaime, começou de tudo, né? Era uma capela que virou um loteamento, e naquele loteamento ficou esse terreno e fez a Igreja São Lucas, que hoje, como você lembra, é uma paróquia que é São Lucas e São Sebastião, né? As duas, isso, a junção das duas comunidades virou uma paróquia. E eu continuei morando lá. Foi ali que eu comecei minha militância no grupo de jovens, na época que a igreja estava tendo um posicionamento político muito forte, que ainda nós vivíamos na ditadura militar. Era o período, o nosso cardeal era Dom Paulo. Dom Paulo Evaristo Ares. Nós não tínhamos ainda os membros da igreja que hoje temos bispo mais próximo. A igreja depois criou diocese em vários lugares e aí ficou mais fácil. Eu acho que hoje é melhor por tudo, né? Naquela época nós vivíamos no regime da ditadura militar. Neste período, se eu não recordo, o próprio Santo Padre, o Papa, né, saudoso João Paulo II, ele fez essa divisão criando a diocese de Santo Amaro, São Miguel, Osasco e a nossa diocese que é Campo Limpo. E a nossa de Campo Limpo. Mas foi bem depois, né? A criação da diocese veio depois. Eu só quero aproveitar esse momento para dizer que foi importante, por conta que naquela época o nosso contato das comunidades era com os padres.
E hoje não, hoje você tem os bispos, né? Então você tem o bispo mais próximo da comunidade, acho que cresceu mais um pouco a católica. Mas eu acho que eu dizia, Jean, que é legal lembrar, já que você falou assim, dessa militância de grupo de jovem, movimento social, das bandeiras que a igreja estava defendendo, que era a liberdade, né? Tudo isso, um monte de coisas que a igreja teve um papel fundamental nessa formação. E nesse período a igreja, ela te provocou, ela te despertou? Ah, com certeza. A igreja despertou naquele grupo de jovens, na discussão que nós fazíamos, despertou nós para os problemas sociais que a gente vivia no bairro, né? Que era uma falta de tudo, e também para os problemas políticos do Brasil. Acho que a igreja cumpriu um papel fundamental. A igreja que a gente chama a Teologia da Libertação, mas falando dela... Que foi um movimento muito forte na igreja. Foi um movimento forte na Igreja Católica. Eu acho que contribuiu bastante para a transformação do Brasil que nós temos hoje, né? E a minha trajetória foi aí, nessa coisa de grupo de jovem, e depois fazer parte de um partido político e, em seguida, ser vereador. Quer dizer, isso que você coloca, ainda a gente experiencia hoje, né? A Igreja Católica ela tem um papel fundamental na formação da figura humana, dentre muitos, despertar ou fazer com que o indivíduo ele descubra a sua própria liderança e crie essa consciência junto à sua comunidade ou à sociedade. E essa experiência você fez. E aí você percebeu, eu consigo contribuir um pouco mais com a minha comunidade, a minha cidade. E aí você veio o convite, né? E a própria comunidade te cobrando o engajamento político? Então, eu acho que a igreja ajuda nisso, né? Quando você está refletindo, e tem um tema que nós discutíamos muito na igreja, era assim, quer dizer, você não basta ter fé sem ação. Isso que hoje continua sendo assim. A fé sem a obra ela é morta, ela não tem sentido. Você precisa ter as duas coisas. A fé tem a obra que eu estou chamando de ação. Você ter ação na vida, contribuir com alguma coisa. E a igreja nos ensinou isso, né? A você também ajudar, né? Não basta você ficar rezando. O momento da Santa Missa, o momento do culto, isso, o momento mas a prática. De você rezar, de você alimentar. Eu gosto muito de uma frase que o Frei Beto usava muito para nós, que era uma frase do seguinte: a igreja e nós cristãos, a igreja para nós é como um posto de gasolina para você abastecer o carro. O carro não anda sem você colocar gasolina. Você precisa ir lá e abastece. A igreja, para a nossa vida, ela é um alimento espiritual. Você vai na igreja, você sai alimentado, sai forte, sai com vontade. Então a igreja ensinou muito isso. Isso trouxe para nós, especialmente naquele momento, talvez hoje nós vivemos um outro momento diferenciado. É bom contextualizar o momento que nós estamos vivendo hoje e naquela época. Naquela época era um momento que você não podia falar. Nós não podíamos fazer reuniões, as reuniões eram muito restritas. Até a reunião na igreja, para discutir as atividades da igreja, tinha problema. Muitas vezes a polícia chegava e proibia você estar reunido ali. Era um período muito difícil. Era muito difícil na hora. Imagina, você estava reunido na igreja para discutir, por exemplo, discutir a festa que a gente ia fazer na igreja, a preparação da missa que as pessoas têm que fazer, né? Isso, às vezes, você era interrompido pela polícia porque qualquer barulho que tivesse, se fosse uma reunião mais de uma, duas pessoas, qualquer grupo seria proibido. Então, você veja que a igreja despertou aí. Em seguida, veio a tal da anistia, em 79, foi um movimento que houve muitos movimentos sociais pelo Brasil inteiro, e São Paulo isso, Dom Paulo Evaristo teve um posicionamento muito firme com relação à questão da busca pela liberdade. Eu acho que teve um papel fundamental nisso. Então, para dizer, a despertar para a política foi nesse momento. E, em seguida, surgiu a liberdade da organização partidária no Brasil. Tá. Eu, como era da igreja, grupo de jovens, a gente também não gostava dos políticos, porque era uma coisa horrível. A prática, e ainda tem prática ruim na política, mas tem práticas... Como em todo lugar, em toda a área profissional. Isso, mas tem práticas boas, né? Nós podemos falar de práticas boas, né? De políticas públicas hoje muito positivas, em várias administrações. Eu posso dizer que... Independente da questão partidária, tem muita coisa boa, mas, por exemplo, eu poderia falar da mudança recente que o Brasil teve com o Lula na presidência. Sim. Foi um avanço muito grande nas políticas públicas, né? Mas eu poderia também falar da minha cidade, da qual eu, na minha trajetória, eu depois virei prefeito e cuidei da cidade também por 8 anos. Então, tem muitas coisas para a gente falar sobre isso, de coisas positivas. Você foi para o Legislativo, que foi sua primeira experiência política efetiva. Daí essa história do grupo de jovem, eu virei... organizamos o PT na cidade, partiu dali da igreja, o PT de Imbu foi feito com gente... Todos éramos, na época, católicos, do grupo de jovens da igreja e algum dos grupos de, como assim, catequese, de outras pastorais, outros movimentos. De outras pastorais que tínhamos, pastoral da operária, mas eu era mesmo da pastoral da juventude e foi dali que eu virei vereador. E tive a primeira vez
10 anos de mandato, né? Eu tive a sorte que o meu primeiro mandato foi de 6. Tá. Depois o segundo de 4, depois um terceiro mais de 4, foi quando aconteceu algumas coisas que nós fizemos. E assim, Jean, quer dizer, eu gosto muito de lembrar isso, né? A minha militância na igreja foi fundamental. A minha relação com a Igreja Católica, eu não sei se com outra igreja seria assim, não é o caso de julgar mas quem essa é a tua melhor, história. não. Mas a minha história é que a Igreja Católica foi fundamental na minha formação política. Mais do que isso, o caráter a gente nasce com ele. Mas se você se envolve num espaço onde tem a facilidade para o mau caráter ou para as coisas ruins, o meio, né, ele é fundamental presente, o meio onde você vive. Por isso que é interessante que os jovens que possam estar nos assistindo, nos ouvindo aqui, né, dizer assim, então, olha, o meio que você convive pode contribuir muito com a tua formação. Apesar que a família é importante, é fundamental. Sim. Mas não basta você ter uma boa família e você conviver no meio onde tem toda coisa ser ruim, né? Então, acho que eu devo muito a isso. Por quê? Porque quando você chega na política, o poder, ele é preparado para transformar as pessoas. Ele seduz? Ele seduz. Ele é sedutor. Mas ele é preparado. A impressão que eu tinha quando eu cheguei a primeira vez de vereador, a impressão que eu tinha é que eu estava num outro mundo. Eu dizia, olha, gente, isso aqui não é a realidade que eu vivo. Então, Geraldo, para você aguentar esse tranco, né? Então, foi fundamental a referência familiar que você tinha, porque você vem de formação de valores familiares. A Igreja Católica, que ela nos cobra, né? Ela nos impulsiona, ela nos desperta, mas ela nos cobra a observarmos esses valores. Então, você tinha uma base, uma estrutura que fez com que você aguentasse o tranco. Com certeza. Isso que eu estou falando, Jean. A minha formação, as pessoas que me ajudavam na igreja, que tinha o padre, que a gente fazia reflexão, tinha as irmãs, porque na época lá nós tínhamos religiosas. Tinha bastante religiosas que cuidavam também de movimento social, né? Eu tive essa contribuição delas muito boa, não vou aqui falar nome, porque foram bastantes, e algumas com mais destaque, outras com menos nos movimentos sociais, mas essa ligação com a igreja, por exemplo, né? Eu dizia quando cheguei na Câmara que é muito difícil. Eu trabalhava, a minha profissão é marceneiro, eu sou marceneiro, né? Eu tinha uma marcenaria. Então é muito difícil você sair de uma estrutura profissional de trabalho que é diferente e entrar dentro de uma Câmara Municipal. A estrutura é totalmente diferente. Uma casa de leis. Então eu vejo hoje muitas pessoas, quando chega, muda porque o poder é feito para mudar as pessoas. Se você tem uma boa referência, eu costumo dizer que para um cristão que chega ao poder, para ele ser seduzido, é muito difícil, se ele for um cristão de verdade. Por causa dos valores. Por causa dos valores que você traz, né? Valores religiosos, valores humanos. A própria comunidade, né? Que nos cobra. Que é a comunidade que cobra da gente, né? Que eu teve sempre esse envolvimento muito forte com as pessoas da comunidade. Então, para mim, foi muito importante isso. Tanto é que na minha história política, nesses 14 anos que eu estive de vereador, o que mais me promoveu foi o último mandato, quando de um trabalho que nós fizemos, sempre quando entramos na Câmara, nós trabalhamos muito pela transparência com a coisa pública, para mostrar o que gasta, como gasta, onde deve ser gasto. Que é o que eu ia perguntar, né? Muita gente não sabe, de um modo geral ainda, o que faz um vereador? Qual é a função de um vereador em uma casa de leis? Então, a função principal do Poder Legislativo é fiscalizar os atos do Executivo, né? Prefeito e secretários. Principal, que está na Constituinte, fiscalizar os atos do Executivo, especialmente do prefeito, do governador, do presidente da República, no caso do Congresso Nacional. Fazer as leis, aprovar leis, todas as leis que tem no Brasil, nos municípios, elas passam pelas câmaras municipais, no Estado, pela Assembleia Legislativa. Ou vetar, né? Se não for interessante para a comunidade. Federal, não. Todas as leis aprovadas saem pelos poderes legislativos. Todas. Ela faça o bem ou faça o mal, eu diria que uma boa parte dela faz mal à sociedade. Podemos falar aqui uns 2 dias de programa dizendo de leis que eu acho que já foi aprovada, por exemplo. Eu agora estou na Assembleia Legislativa, agora estou deputado estadual. Recentemente aprovaram uma lei lá que, do meu ponto de vista, prejudica a população, especialmente a população mais carente, menos assistida. Mas foi para votação? Mas foi para votação, a maioria votou, o governo quis, então acaba acontecendo. Mas eu dizia, dessa função básica do Legislativo, né? Que é aprovar leis, fiscalizar e representar o cidadão, porque eu estou lá no Legislativo e eu represento uma parcela da sociedade. Sim. Eu tento, na medida do possível, nas minhas ações no Legislativo, representar aqueles que acreditaram em mim. Evidentemente que às vezes a gente erra. Mas, Jean, talvez assim, só para concluir, dizer uma coisa da Câmara Municipal. No nosso trabalho na Câmara, foi sempre de tentar fazer
com que as coisas chegassem para a comunidade com maior transparência. Para quê? Para você que paga, nós que somos contribuintes, que mantemos tudo isso, saber como é que é gasto o meu dinheiro, né? E eu fiz um trabalho na Câmara de tentar, de investigar e de não deixar que as coisas ruins acontecessem. E uma das coisas que acabou dando certo foi as denúncias que nós fizemos na Câmara de mau uso de dinheiro público, que culminou uma vez com o afastamento de 18 vereadores, que foi em 99, Sim. foi afastado. O Brasil inteiro acompanhou o Brasil inteiro, o mundo, teve uma repercussão mundial, teve imprensa mundial que, na época, era 19 vereadores a Câmara, e a Câmara afastou 18, só sobrou um. Nesse caso, pela sorte, fui eu. Eu, refletindo depois essa ação, eu sempre agradeci a Deus, porque me deu esse referencial a partir da igreja, no caso da Igreja Católica, que possivelmente, se eu não tivesse passado por um processo, na minha formação, não tivesse essa trajetória da igreja, da fé cristã, da movimentação ali, desse relacionamento com pessoas responsáveis, de valores da nossa história, valores morais e familiares e éticos, talvez, possivelmente, eu não teria feito o que eu fiz no Embu. Então, acho que isso é também um reconhecimento. E que não afetou só você como indivíduo, no sentido pessoal. Você sofreu retaliação por pessoas que não queriam este movimento, e a sua própria família ficou vulnerável a essa situação. Então, esse fato, lógico, claro que eu coloquei em risco a vida da minha filha, a vida de outras pessoas que convivia em torno de mim, mesmo também por conta disso, porque eu mexi num vespeiro. Mesmo sabendo os riscos, né? Mesmo tendo consciência. Mas a causa era mais nobre do que o risco. Tinha uma intenção maior, né, Geraldo? A causa de você fazer com que isso, uma das coisas que me levou a ser prefeito de Embu foi exatamente esse trabalho. E sendo prefeito, estando prefeito naquele momento, eu pude fazer muito mais pela cidade, né? Que é a cidade que nós transformamos, que hoje é referência no Brasil inteiro, os projetos sociais que nós adotamos. 14 anos na vereança e você fez a transição para o Executivo. Isso. Por que ir para o Executivo? Primeiro que tive essa oportunidade de ganhar, de ser eleito prefeito. Ir para o Executivo, porque o Executivo é mais você faz, né? Não é que é mais fácil, né? É mais difícil. Você faz, você realiza. No Legislativo, é o que eu disse, você faz as leis, você fiscaliza, você pede, você chora, você não executa. Né? No Executivo, você executa. Então, aí, para o Executivo, deu a oportunidade de criar políticas públicas, como eu disse, que hoje é modelo e copiado em várias cidades do Brasil, né? Copiaram políticas públicas que nós, a partir do nosso movimento, saiu nós fizemos esse projeto de Embu das Artes, é nosso, é São Paulo, Embu das Artes, São Paulo, Brasil, é nosso. Brasil é nosso, Tem muitos projetos nossos, eu vejo hoje projetos que não é copiado, mas que as pessoas foram lá e fizeram. Por exemplo, nós somos modelo no banco de alimentos. Nossa, dá um orgulho. Nós somos o primeiro município no Brasil a criar cooperativa, incubadora de cooperativas de trabalhos pessoal, de pessoa física, né? Porque cooperativa, para deixar assim, tem incubadora de cooperativas de indústria. Nós fizemos incubadora de cooperativa de pessoas que juntam um grupo de pessoas, criam uma cooperativa e a prefeitura criou uma incubadora para dar apoio a essas pessoas. Na época tinha muito desemprego, né? Na época que eu assumi a prefeitura, foi em 2001, o nível de desemprego no Brasil era de 22%. Hoje nós estamos chorando com 5%, 4%, 5%. Mas na minha época era 20% quando eu estava prefeito de Embu. Então nós criamos incubadora de cooperativa para fazer cooperativa de transporte, fazer cooperativa de costureira. E amortecer aquela realidade de desemprego do município. Amenizar a situação do desemprego. O que é curioso porque, assim, geralmente os holofotes, né, ele está onde? Nas grandes capitais, ou no governo do estado, ou governo federal. E aí um pequeno município, dentre muitos do Brasil, acaba se tornando referência por causa dos seus projetos positivos. E aí a gente percebe a dinâmica, a riqueza dos mais diversos municípios espalhados pelo Brasil. Dentre eles, esse querido município que é Embu das Artes, que foi referência nesse projeto e ainda continua sendo em tantos outros projetos. Quanto tempo de mandato? 2 mandatos no Executivo? No Executivo foi 2 mandatos. Foram 8 anos de prefeito. Lidar com saúde, educação e transporte? Então, a cidade cuida de mais coisas, né, Jean? Você, como você agora está no município, você atuou recentemente numa Secretaria de Cultura no município de Embu-Guaçu, também com muita dificuldade, lá, um município pobre, com ausência de políticas públicas em todas as áreas, e o prefeito lá que assumiu foi o Clodoaldo, que levou você como secretaria, prefeito muito inteligente, levava o padre para lá para
cuidar de uma área tão importante que é a cultura e você aceitou esse desafio, Eu cito fazer essas três secretarias porque são as que mais cobradas e exigidas pela nossa comunidade. Talvez seja, Jean, talvez assim, a saúde, a educação e transporte, mas no nosso caso, quando nós começamos a cuidar de Embu, ela é a cidade mais violenta do Brasil, então você fazia toda a pesquisa. Qual que é o pior problema da cidade? Violência. Qual que é o segundo? Desemprego. Saúde era o terceiro. Hoje, 12 anos depois que o PT está cuidando, agora completa 12 anos de mandato nosso lá do PT, 8 meu e mais 4 do Chico, e vai para 16, os problemas hoje são outros. Não é, a saúde ainda é a educação, evidentemente, que avançamos muito, conseguimos, foi uma cidade das primeiras cidades em São Paulo a alcançar o índice que era determinado pelo Ministério da Educação. Nós já estamos um pouquinho à frente, mas ainda tem muito a fazer. Até porque o problema de saúde é um problema nacional. Mas a saúde tem um outro problema, a saúde ainda é problema em várias cidades do Brasil, eu diria em todas. Para mim, o problema de saúde é um problema estrutural. É a secretaria mais cara? Eu não diria que é mais cara. Eu acho que o problema não é só recurso. Também recurso, mas assim, se você pegar hoje o sistema em São Paulo, como funciona, que é um tema mais que teria mais tempo, mas eu estou falando aqui tudo muito rápido. Não dá para a gente aprofundar. Sim. Mas, por exemplo, nós temos o Sistema Único de Saúde no Brasil, que é o SUS. É o melhor sistema do mundo. É o único país que atende assim todo mundo. Chega no SUS hoje, você é atendido. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Agora, como nós somos um país muito gigantesco, que tem os antifederados, você tem o governo federal, tem o estadual e tem o municipal. Nem sempre o municipal, o estadual, está em sintonia com o federal. Então, nesse sistema único, você precisa de parceria. Tem alguma coisa que quem cuida da saúde básica? O município. Quem cuida da complexidade? O Estado. Quem repassa dinheiro? A União. E a União repassa o dinheiro e nem sempre o Estado cuida como deveria cuidar. Então, observa-se uma metodologia e uma distribuição de tarefas. Se cada órgão fizer o seu, dá uma facilitada no trabalho. Melhoraria muito. Mas eu quero aproveitar aqui o teu programa e esse momento, esse espaço teu, para falar do meu ponto de vista, que eu acho que é grave hoje na saúde. É recurso também, mas um deles é na formação dos profissionais. A periferia brasileira não tem médico. Os médicos hoje ficam nos grandes centros, não são formados para trabalhar nas periferias. Evidentemente que eu estou falando isso aqui, a pessoa não vai dizer são todos os médicos. Não pode generalizar, eu estou falando que tem exceção, mas a maioria dos médicos, do meu ponto de vista, a minha leitura é que eles não são formados para trabalhar na periferia. E eu vou dizer para você aqui um item. Por exemplo, né? Quantos filhos de pobre, de trabalhador se formou médico? Quantos tem hoje? Os últimos 10 anos? Não, nos últimos 100 anos do Brasil. Nos últimos 100 anos, você pega quantos filhos de pobre, de trabalhador se formam na medicina? Se você disser quantos filhos de trabalhador se formam professores, vai levantar a mão, todo mundo vai gritar, eu conheço. Conheço um professor que mora ao meu vizinho, conheço ou na própria filho família. Da minha amiga, na minha família, minha irmã, não sei mais quem e tal. No meu caso, por exemplo, eu poderia falar de umas 4 aqui, professora, mas não falo de nenhuma médica. E por quê? Porque um curso elitizado ainda no Brasil. Ainda é distante da realidade do nosso povo. É um curso elitizado. Qual filho de trabalhador? Em geral, a maioria dos filhos dos trabalhadores, eles 15 anos está trabalhando, são uma rime de família. Geraldo, aí vai fazer um curso de medicina, Jean. Como é que ele vai pagar um curso de medicina que custa mais de R$5.000 e ele não pode trabalhar? Vai sacrificar a família? Não, e trabalhar. E qual a família de pobre hoje que pode? Então, tem alguns avanços, gente, que é legal registrar. O governo Lula avançou muito nessa questão do ensino superior. E um dos temas, das coisas que o Lula começou a criar, foi as cotas. Cota nas universidades públicas, criou o ProUni, que é um programa que inclui jovens da classe pobre, que o governo subsidia a faculdade, ainda não no curso de medicina, muito pouco ainda. Mas nós temos em São Paulo uma universidade como a USP. Certo. A USP não aderiu ainda às cotas. E você imagine se o curso de medicina da USP aderir à cota. Qual a cota? A que a Dilma assinou recentemente. A Dilma assinou que as faculdades federais é obrigada a garantir 50% das suas vagas para quem estudou em escola pública. Na USP, eu fiz um levantamento, 85% dos estudantes da USP são oriundos de escolas particulares, ou seja, das melhores escolas particulares. Logo, nós não temos filhos, com raras exceções, da classe média. 15% são estudantes que vieram de escola pública, 15%. Esses dados que eu levantei não é recente, foi de 2009.
de 2009. Eu trabalhei muito essa questão aí, levantando isso. Só que desses 15%, mais de 10% não conclui o curso na USP. Filho de pobre, por quê? Porque ele precisa trabalhar. Porque não é só estudar, precisa se manter. Precisa se manter. E a USP tinha um recurso para manter, dar condição para esses alunos continuar. Pasmo, eles não gastaram nem 15% do recurso que eles tinham para gastar com essas pessoas, não gastaram com outras coisas. Então não tem nenhum interesse da USP em educar, em dar oportunidade para o auxílio de trabalhadores. Em abrir, em democratizar o ensino. Democratizar. Aí o governo federal fez agora. Nós estamos numa luta das pessoas. Nós não queremos cota a vida inteira. Nós não somos a favor da cota a vida inteira para negro, para filho. Queremos participar nós com igualdade. Igual. Agora, o que eu dizia, que eu estou dizendo que as cotas, Jean, não é cota, é oportunidade. É dar oportunidade. Se você não tivesse tido oportunidade, você, por exemplo, que eu conheço teus pais, se não tivesse oportunidade, se não tivesse achado alguém na igreja... Estudar, não, a sua educação, o seu esforço, mas se na igreja elas não tivessem te recebido... o bispo não tivesse recebido você com o amor que ele recebeu, possivelmente você não ia conseguir fazer um curso para chegar onde você chegou. Teologia, comunicação. Para ser padre, você não chegaria. Sim. Porque quantos tem vocação tem potencial, e não consegue? Tem capacidade, mas precisa da oportunidade. Mas precisa da oportunidade. Então, as cotas é uma oportunidade. Né? Por exemplo, eu considero que a igreja me deu, através do grupo de jovens, me deu a oportunidade de entender política. Que eu ia para a escola, mas eu vinha na igreja. E a igreja me deu essa oportunidade. A oportunidade de eu virar vereador, prefeito, não é nada mais do que ter uma oportunidade. Qualquer um poderia ser o que eu fui, não tem problema. Agora, precisa ter princípio. Né? Geraldo, eu poderia dizer que 50% é meu, é o meu dom, a minha capacidade, a minha força de vontade. Os outros 50% é a estrutura que precisa ser criada. Porque eu, só com o meu 50%, fica difícil, se não disser, impossível. Né? Mas, padre, tem uma coisa que você sabe muito bem. 10% de atrapalhação é pior do que 50% de ajuda. Sim. Quando está te atrapalhando, é como a gente diz, e tem um poema que fala de uma pedra no caminho. Quando tem uma pedra no caminho ruim, que você não consegue Nós pular... Nós falamos isso dentro da igreja. Um determinado indivíduo, se ele não atrapalhar, já está me ajudando tanto. Pois é, exatamente. Nós falamos isso muito na nossa vida, porque nós sabemos que é. Sim. Então, o que a gente está querendo aqui, essa observação que eu estou fazendo, não é nenhuma crítica, mas é assim, é uma constatação. Uma reflexão. É uma constatação. Outro dia nós estávamos no outro... canal de comunicação, fazendo esse debate sobre as cotas. Né? Ah, mas vai ter cota para tudo? Tem, porque o Brasil deve isso. O Brasil deve isso. O Brasil foi construído excluindo as pessoas. Nós só estamos querendo oportunidade. Obrigado pela partilha, bastante rica as tuas palavras. Podemos aprender um pouquinho mais sobre esse tema, né, que é polêmico, mas também é apaixonante, que é a política. Gia, eu acho que o tema só é polêmico quando você fala da política partidária. Mas quando nós estamos falando aqui de políticas públicas, de política social, do bem comum, da política, é a política que você está fazendo aqui com os meninos, é a política que ela veio aqui fazer uma parte da parte política, cantar esse cântico maravilhoso aqui, essa menina que ajuda lá em Bugaçu. E esse jovem aqui que toca bem violão, hein? Gostei. E hoje faz aula nas Irmãs Marcelinas, não é isso também? Tendo oportunidade. Que bacana. Bom. Deus abençoe aí este trabalho, este ministério, essa vocação. A nossa comunidade, de maneira específica, região Zona Sul, cidade de Embu das Artes, agradece. Gostaria de te abençoar, que desça sobre a tua vida, a tua carreira, projetos e sonhos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso aí, tivemos a presença do deputado estadual Geraldo Cruz e vamos encerrar este momento de crescimento, de reflexão da melhor maneira possível, cantando. Se eu louvar, o inimigo vai fugir. Se eu louvar, muralhas irão cair. Se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantando e louvando, exaltando ao Senhor. Se eu louvar, o inimigo vai fugir.